Bom dia, senhores. É o seguinte, antes de a gente iniciar as discussões sobre o documentário, tem um tópico que eu preciso muito discutir com todos, porque é o seguinte, a partir do momento em que a gente quer entender por que nós somos como somos, né? Por que a gente tem preguiça, por que a gente não avança no conhecimento, por que a gente não desenvolve nada. Eu estou falando do brasileiro, né? E a gente sabe que, de certa forma, nós somos assim, né? A gente deixa a vida levar a gente e nós não conseguimos nos desenvolver. Tanto eu estou falando do lado profissional, quanto do lado pessoal, emocional, psicológico. Mas antes de discutir isso, tem um tópico que eu considero assim fundamental e totalmente central, que é o seguinte: cada um de nós tem uma opinião. E não que nós vamos entrar num consenso e todo mundo vai pensar igual. É para a gente pelo menos poder andar lado a lado nas nossas discussões, para não ter assim, para você não colocar uma crença assim, não, isso assim, isso aqui é assim e eu não vou mudar. Então eu gostaria de discutir antes mesmo da gente tentar entender o porquê que a gente é assim, porquê que a gente não se desenvolve, porquê que a América Latina ficou para trás, porquê que nós, sabe, nunca ganhamos um prêmio Nobel, a gente não consegue se desenvolver profissionalmente assim, ganhar a nossa vida com um empreendedorismo, ganhar a nossa vida por nossa própria conta, né? A gente sempre depende de outros fatores. O tópico que eu queria falar era sobre a teoria do conhecimento. Porque é o seguinte, para cada um de nós, por exemplo, o Flávio pode acreditar numa coisa, o Kleber pode acreditar em outra, eu posso acreditar. Mas a gente precisa entender de que modo que a gente tem o conhecimento, né? Outra coisa que a gente tem que entender é que não adianta a gente tentar reinventar a roda. As teorias, elas foram descritas na sua maior parte e é muito difícil surgir uma nova teoria. Então a gente sempre tem que caminhar, a gente sempre tem que caminhar sabe, pelas mentes brilhantes, claro, que nortearam todo o desenvolvimento social, político, econômico do Ocidente. Então, mas a gente precisa entender assim, cada um tem que ter clara essa ideia, né? Eu estudei bastante isso, mas eu não tenho essa ideia muito clara. Mas eu tento buscar mesmo para saber assim, poxa, o conhecimento que a gente tem, ele é da nossa experiência, a gente já nasce com certos dons, a gente tem ideias inatas ou tudo é aprendido, né? Se tudo for aprendido, poxa, por que eu não consigo aprender mais? Por que eu não me desenvolvo? Então eu queria só passar esses tópicos, eu não quero me aprofundar em nada não. É o seguinte, né? Eu vou passar os tópicos aqui que eu aprendi na faculdade e a gente discute. Eu gostaria muito de discutir a opinião de cada um, né? Se cada um dá opinião do que cada um acha, né? Esses aqui são os principais problemas da teoria do conhecimento, né? A possibilidade, agora são os tópicos, tá? Depois eu queria que vocês gravassem ou anotassem para a gente poder discutir isso. Eu vou ler aqui os tópicos, né? O primeiro tópico é a possibilidade do conhecimento, né? Nós podemos ser dogmáticos, né? A gente assume posições sem examinar as coisas. O brasileiro é dogmático, né? Ele ouve, por exemplo, não estamos saindo de casa porque os hospitais estão lotados. E a epidemia está por aí. Então eu estou pensando assim, poxa, eu não fui lá ver se o hospital está lotado. Isso é dogmatismo. Eu aceitei isso. Então, né, o que acontece, o que determinam para mim é o que é assim que eu vou conhecer. Nós podemos ser céticos, né? A gente evita assumir qualquer tipo de posição sem examinar. Esse exemplo que eu dei agora, que eu fui lá no hospital, eu fui cético, né? Eu não acreditei no que estavam falando. Mas isso não quer dizer que eu seja assim, né? Isso aqui é só um exemplo para explicar o que é. O segundo problema é a origem do conhecimento. Esse é um problema grave, né?
nós somos racionalistas, quer dizer, né, o conhecimento ele vem de uma razão pura, da lógica. Nós sabemos usar nossa lógica, mas nós sabemos que o brasileiro não é assim. Por quê? Porque o brasileiro ele se contradiz muito. Ele fala uma coisa e faz outra, ou ele vê na oportunidade, né, o conceito, ele usa o conceito como lhe convém melhor, né? É um tipo de racionalismo, mas o racionalismo puro, para ele funcionar, ele tem que seguir o princípio da não contradição, ele não pode ser contraditório, e nós sabemos que nós somos contraditórios. A outra origem é o empirismo, né? O conhecimento vem unicamente da experiência. Por exemplo, tudo que eu souber vai ser de acordo com o que eu viver. Por exemplo, eu aprendi a dirigir tudo, né? Eu peguei o carro, né? Me ensinaram, beleza, eu aprendi a dirigir o carro, pronto, agora eu sei dirigir o carro. Então é tudo da experiência. Eu sei que se eu der uma martelada no dedo vai doer. Então, o que acontece? É só a partir disso. Eu não tenho uma teoria. Eu preciso passar da... eu não tenho teoria. Por exemplo, eu preciso viver o conceito para isso se tornar um conhecimento para mim. Por exemplo, né, quando você é criança, você vai, mete o dedo na tomada e você toma um choque. Então aí você vai aprender a partir dessa experiência. Porém, existe... Espera aí, eu vou ter que parar o vídeo.